Falando sobre futebol no geral, fala galera, finalmente eu comecei essa playlist que eu tinha prometido, que é Futebol para Iniciantes, onde eu vou pegar coisas básicas do futebol, mas que muita gente não sabe, geralmente porque quem não acompanha o esporte, né, e pretende começar a acompanhar agora, clima de Copa do Mundo, será que o Hexa vem e muita festa? Então fica aí, hoje eu venho, como o título do vídeo já diz, eu vou explicar como funciona e um pouco da história também da regra do impedimento. Nos primórdios do futebol era muito comum que os jogadores ficassem ali do lado da trave, os times deixassem um jogador ali do lado da trave, perto do goleiro, para simplesmente quando tiver a oportunidade passar a bola para ele empurrar para o gol. Bom, só que isso foi algo que não era bem visto ali pela FA, que era a Federação de Futebol, Football Association. Foi aí que em 1863 foi criado um conjunto de regras do futebol e dentre elas estava a regra do impedimento. Na época, a regra do impedimento era mais rigorosa. Ela consistia em que o jogador só estaria em posição legal e apto para continuar a jogada e fazer o gol caso estivesse atrás de 4 defensores da equipe adversária. Esse intuito, obviamente, era para evitar aquele comportamento de deixar um jogador lá na frente, isolado do resto da partida, evitando que ele ficasse ali no que a gente chama hoje de banheira, né? Sabe, quando o jogador fica na banheira é porque ele está impedido, que a gente chama muito, é uma gíria muito comum hoje em dia do futebol. Bom, é lógico que essa nova regra, ela obrigou times e técnicos a mudarem cada vez mais as suas estratégias e todos os seus esquemas táticos, porque agora o futebol havia mudado totalmente. E a regra em si, no começo, ela não foi muito bem aceita, mas com o tempo ela perpetuou e segue até hoje. Não dessa forma, eu vou explicar exatamente como a regra foi se moldando até ser o que é hoje, mas foi aí que começou. Apesar da rejeição, a regra continuou. E, bom, na época o futebol era completamente diferente do que ele é hoje. Bom, e aí, como eu falei, né, a regra ela veio sofrendo alterações ao decorrer do tempo. E a primeira delas foi em 1866, perdão, que a quantidade de jogadores à frente do atacante passava de 4 para 3 jogadores. E em 1907, a infração só poderia ser sinalizada se o jogador estivesse na outra metade do campo, no caso, o campo de ataque. E isso é uma regra que continua até hoje. O impedimento só é marcado depois da linha do meio-campo. Bom, mas a maior alteração da regra do impedimento ocorreu em 1924, quando diminuíram de 3 jogadores para 2 jogadores, regra que inclusive vale até hoje. E o objetivo dessa mudança foi dar mais dinamismo a partidas e dar mais fazer com que as partidas fossem mais movimentadas e tivesse até mais gols. Porque o que acontecia? Na época, era muito comum os técnicos mandarem os zagueiros ficarem lá no meio de campo, juntamente com os outros, para fazer uma espécie que meio que de linha burra, só que deixavam o zagueiro na contenção. Caso a bola escapasse, ia ter alguém ali e não podia ser o atacante, não podia ser acionado, porque aí haveria a regra do impedimento, porque haveriam apenas 2 jogadores à sua frente, que seria o goleiro adversário e o zagueiro adversário. Então, isso deixava o jogo muito congestionado ali no meio de campo. Então, para evitar isso, foi alterada a regra, né? Melhor dizendo. Então fizeram isso para dar esse dinamismo, para as partidas serem mais movimentadas e o campo em si ser mais ocupado pelos jogadores. E essa regra teve um efeito significativo. Olha só, esses dados são da Football League, a associação inglesa de futebol, que cuida da segunda, terceira e quarta divisão lá da Inglaterra. Na temporada 1924-1925, foram registrados 4.700 gols em 1.848 partidas. Na temporada seguinte, que foi a primeira com a regra alterada, na mesma quantidade de partidas, foram 6.373 gols no mesmo número de partidas. Foi um aumento de 35,6% dos gols. Isso é muita coisa.
E isso com certeza deixou o esporte mais atrativo. Agora indo para o futebol recente, né, o mais moderno, em 1991 a regra sofreu uma outra grande alteração, porque antes o jogador que estivesse na mesma distância, na mesma linha do adversário, ele era considerado impedido. Hoje não, hoje o jogador que estiver na mesma linha que o adversário, ele está em posição legal. Então, essa foi a última grande regra. Tá, mas depois de tudo isso eu não entendi. Ou então, se tu pulou para essa parte do vídeo, só quer entender como funciona o impedimento. Basicamente é o seguinte: o jogador que está atacando só pode receber a bola se ele estiver atrás de dois jogadores adversários. Pode ser o goleiro, um zagueiro, pode ser dois zagueiros, enfim. E é isso, é assim que funciona a regra do impedimento. É algo básico. É só para que o jogador não fique sozinho lá enquanto o resto do jogo acontece, para não criar vantagens injustas e coisas do tipo. Bom, esse foi o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, etc. Faz tudo, compartilha, é nóis, valeu!